galera, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Melo Knoploch, sou professor de Direito Administrativo aqui do curso do Silvio Sandi e vou começar a ver com vocês esse módulo que a gente preparou, reta final aí para o concurso do TCE Paraíba, né? O concurso está bombando aí, excelente concurso. A área, eu sempre falo, né? Essa área de Tribunal de Contas, sensacional. Eu já fui auditor de controle externo, né, no Tribunal de Contas, no Rio de Janeiro. E essa área de Tribunal de Contas é uma área sensacional para se trabalhar. Um ambiente de trabalho muito bom, um trabalho muito legal, remuneração muito boa, né? Ou seja, mete a cara que vale muito, muito a pena. Beleza? Então, beleza. Olha só. Reta final, né? São 8 horas de curso, muita coisa para falar. Então, a gente vai fazer aqui direto em cima de questões, tudo questões do CESP, né? Esse concurso de vocês é concurso do CESP daquele estilo de múltipla escolha, não é aquele estilo de certo e errado, mas aqui eu botei questões. Tem muita questão de múltipla escolha e tem questões de certo e errado também, que eu procurei pegar questões mais recentes, questões interessantes para a gente ir batendo. Beleza? Qual é a ideia? Olha só. A gente vai ter que fazer rapidamente mais ou menos um módulo de cada assunto, então eu vou bater rápido com vocês aqueles assuntos que vocês já têm que já estar careca de saber, né? A parte da administração direta, indireta, princípios, poderes, atos, licitações, isso daí tudo a gente vai bater rápido, só isso, beleza? Para deixar um pouquinho mais de tempo, lá na frente, eu quero bater com vocês com calma assuntos que são muito menos cobrados em prova e que são muito importantes para o Tribunal de Contas. Dentro da área de licitação, vai cair a parte de registro de preços, né? Então vou bater com vocês com calma, a parte do RDC, que não é muito cobrado em prova, e principalmente a lei das estatais, lei 13.303, entrou no programa de vocês, um assunto que não é essa lei de 2016, na verdade só é obrigatória a partir do meio de 2018, né? Nem é obrigatória ainda, só a partir de julho de 2018 que vai ser obrigatório, mas já sendo cobrado. Então não tem retrospecto aí de questões cobradas no concurso sobre esse assunto, porque ainda não está sendo batido. Então eu fiz o quê? Disponibilizei um material para vocês. Entra lá, tirei do meu livro, né, a parte toda da Lei 13.303, estou maceteando para vocês, né, explicando direitinho o que é a lei, qual é o objetivo, para que serve, aquilo que é importante. Botei vários quadros, então preparei um material de apoio bem bacana para vocês, que na verdade é retirado do meu livro, Manual de Direito Administrativo. E aí vou bater com vocês com calma lá na frente o que a gente tem que se preocupar na hora da prova. Tá legal? Então a ideia é a gente correr mais nos assuntos mais diretos para a gente poder ver com mais calma lá na frente. Beleza? Vamos lá para não perder mais tempo? Vamos embora. Então, tá aqui meu livro, Manual de Direito Administrativo, né? Em cima disso daqui que eu tirei toda essa parte teórica, principalmente a lei das estatais e o RDC. Também, um capítulo do meu livro do RDC, eu trouxe as partes mais importantes para a gente bater com calma. Tá legal? Vamos lá, assim que você puder, entra no meu site, gustavoknoploch.com.br e dá uma olhada lá que eu estou postando sempre matérias importantes, tá? Decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, do STJ, alterações legislativas, a Lei 8666 foi alterada, né? Tem uma hipótese nova de dispensa de licitação, essa alteração foi anterior ao edital, então essa última hipótese de dispensa tem tudo para ser cobrado em prova, então você tem que ficar atento a tudo que está sendo novo, tudo que está saindo de decisões, jurisprudências e alterações legislativas. Como é que você faz para saber tudo que está valendo, o que é importante? Entra no meu site, dá uma olhada lá, me procura no Facebook, pode me adicionar como amigo, que eu estou sempre postando lá, mandando, acabou de decidir isso, o STF decidiu assim, tá legal? Para não ser pego de surpresa com aquelas coisas que são novas e serão cobradas em prova, nessas provas de alto nível, que é o caso da prova de vocês aí para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Assim que você for aprovado, quando fizer um churrasco lá na Paraíba, é só me convidar, Gustavo, vem para cá, passar o final de semana aqui na Paraíba com tudo pago, eu manda passagem para comemorar a sua aprovação, sua posse. Maravilha? Vamos lá, galera. Para não perder mais tempo. Primeiro, umas questões aí sobre administração direta e indireta. Vamos lá, primeira questão. O agente público, pessoa física,
distingue-se da figura do órgão, que é um centro de competência despersonalizado, né? Tá mandando bem? Bem, né? Órgão não tem personalidade, então é uma pessoa física separada do órgão, ok. Nesse sentido, pode o Estado suprimir cargo, função ou órgão sem ofender direitos dos seus agentes, certo? Certo. Cuidado, né? Essa afirmativa foi meio ambígua. Pode? Pode. Por lei, né? Falou, o Estado pode fazer isso? O Estado pode. Se aqui tivesse administração, nesse sentido, pode a administração, eu já ficaria em dúvida, né? Porque a administração não legisla. Quem legisla é o poder legislativo, né? Órgão estatal. O Estado pode suprimir cargos, funções, órgãos? Pode. Desde que seja editada uma lei nesse sentido, né? Extinguindo o cargo, extinguindo o órgão. Beleza. Isso não ofende direito de seus agentes, porque o agente público não tem direito tem direito o quê? A estabilidade, tem direito a permanecer no serviço público, mas não tem direito a permanecer naquele órgão, ele pode ir para outro órgão. Então, tá certo, tá certo. Problema nenhum não. Questão 2. As entidades que integram a administração direta e indireta do governo detêm autonomia política, administrativa e financeira? Administrativa e financeira, sim. Autonomia política, não. Esse é o erro, né? O que ele está querendo dizer com isso? Bom, as entidades de administração direta, né? União, Estados, Federal, Municípios, e as entidades de administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas detêm autonomia política. Autonomia política está relacionada à possibilidade de ela legislar. Política no sentido de legislar. Autonomia política no sentido de poder editar suas próprias leis. As entidades de administração direta possuem autonomia política porque legislam, são pessoas políticas. As entidades de administração indireta são pessoas administrativas, não legislam, só administram. Então, as entidades de administração indireta não possuem autonomia política, né? Possuem autonomia administrativa e financeira. Ok. Então, errado, né? O erro é esse aí. Questão 3. Os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si, certo? E as suas funções são reciprocamente indelegáveis, sim. Não se pode delegar a função legislativa para outro poder, a função jurisdicional, embora, pelo princípio dos freios e contrapesos, né, cada um dos poderes exerça de forma atípica um pouco das funções dos demais poderes, para que assim se garanta a harmonia entre eles, certo? Então a função legislativa é função do poder legislativo. Mas de forma atípica, o poder executivo também legisla por meio de medidas provisórias. Beleza. Agora, não é nada disso que ele está falando. Essas funções, elas podem ser delegadas entre si, entre os poderes? Não. Não se pode delegar, repassar, entregar essa função para o outro poder. Então, tá certo. Certíssimo. Questão 4. As entidades políticas, de novo, ó, entidades políticas, são as entidades de administração direta. São pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, o Estado Federal e municípios, certinho. Já as entidades administrativas integram a administração pública, a administração indireta, mas não tem autonomia política, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades mistas. Só tem função administrativa, como a gente acabou de falar, certíssimo. Questão 5. Os ministérios, secretarias, são tudo órgãos, né? São considerados quanto estrutura órgãos compostos, certo? Certo. Bom, tem que tomar cuidado. Duas classificações importantes e que os alunos confundem muito, porque tem expressões aqui que geram uma certa confusão, sim. Olha só, cara, como é que
simples, singular, né? Composto, colegiado, composto, colegiado. O pessoal confunde muito isso aqui, confunde muito. Mas são duas classificações distintas. A primeira tem a ver com a possibilidade, com a existência ou não, na prática, de desconcentração. Então, um órgão composto é aquele que, dentro da sua estrutura, possui outros órgãos menores. Então, o órgão é composto, daí a palavra, o órgão é composto por vários outros órgãos menores. Então, Ministério da Fazenda. Dentro do Ministério da Fazenda, tem a Secretaria da Receita Federal. Dentro da Secretaria da Receita Federal, eu tô querendo correr para a gente ganhar tempo, né? E aí, calma. Dentro da Secretaria da Receita Federal, tem lá a Superintendência do Imposto de Renda, do IPI, etc, etc. Que é o normal. Já é o que ele está pedindo, né? Os ministérios e secretarias são órgãos compostos, certo? O órgão simples é aquele que não tem nenhuma estrutura menor dentro, dentro de si, né? Isso é uma exceção. Uma exceção. Por exemplo, o juiz é órgão, né? O juiz é um órgão simples. Não tem desconcentração. Beleza. Agora, o critério de baixo está relacionado com a possibilidade de... Então, isso aqui está relacionado com a possibilidade de desconcentração. O de baixo está relacionado com a competência para decisões. Então, os órgãos singulares são aqueles onde a decisão cabe a um único agente. Exemplo, Presidência da República. Quem toma as decisões pela Presidência da República? O Presidente da República. O órgão colegiado é aquele que decide pela maioria. Então, o Tribunal de Contas do Estado, possui 7 conselheiros. As medidas são tomadas, as decisões são tomadas por maioria, né? Pelos 7 conselheiros. Então, o Tribunal de Contas é um órgão colegiado. Tá legal? Cuidado para não confundir simples com singular, composto com colegiado. Tá legal? Então, os ministérios e secretarias são órgãos compostos. Sim, são órgãos compostos. Tá legal? Questão 6. A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado que pode tanto exercer atividade econômica quanto prestar serviço público, certo? Isso aí, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, né? Tanto podem prestar serviço público como exercer atividade econômica. Diferentemente de quê? Das autarquias e fundações, pessoas jurídicas de direito público, que só podem prestar serviço público. Ah, nas fundações, Gustavo, existe até a possibilidade de fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. Não é a regra, tá? As autarquias são todas pessoas de direito público. As fundações públicas, fundações governamentais, podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. 99% das fundações públicas têm personalidade jurídica de direito público. Tem as mesmas características das autarquias. Aliás, são espécies de autarquias, são as autarquias fundacionais. Mas existem também fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. Mesmo essas, as autarquias e fundações de direito público ou direito privado, todas essas só podem prestar serviço público, ok? Não podem explorar atividade econômica. Então, 6, certinho. Questão 7. Pessoas jurídicas de direito... São pessoas jurídicas de direito público? As autarquias, pronto. Pode. As fundações, na maioria das vezes... são pessoas de direito público. As autarquias, certo. Eu li direito privado. São pessoas jurídicas de direito público. Autarquias, certo. As fundações públicas... Via de regra, então certo mais ou menos, né? E as empresas públicas, não, isso aqui estragou, né? Empresa pública é pessoa de direito privado. Então, questão 7, errado. 8. O IBAMA é uma autarquia, beleza. Portanto, é órgão da administração direta? Não. E descentralizada? Sim. O IBAMA é uma entidade da administração indireta
descentralizada, fruto da descentralização, né? Então, 8, errado. Então, 9. A sociedade economia mista, entidade integrante da administração indireta, pode executar atividades econômicas próprias da iniciativa privada, certo? Já sabemos disso. Questão 10. As fundações públicas podem... acabamos de falar isso, né? Podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público ou privado. Vê lá na Constituição, artigo 37, inciso 19. O que está escrito lá? Somente por lei específica será criada a autarquia e somente por lei específica será autorizada a criação das empresas públicas, sociedades mistas e fundações. Então, pelo que está escrito, as autarquias são criadas por lei. As fundações, da mesma maneira que as empresas públicas mistas, não são criadas por lei. Elas têm a sua criação apenas autorizada por lei. Muito bem, está escrito isso, mas está errado, né? Toda doutrina discute e fala que está muito mal escrito. Por quê? Simples assim. Pessoa jurídica de direito público tem que ser criada por lei. Pessoa jurídica de direito privado não é criada por lei. É criada quando o seu estatuto é registrado no órgão competente. Normalmente, junta comercial. Então, aconteceu o quê? A autarquia é pessoa jurídica de direito público. É criada por lei. As empresas públicas e sociedades mista são pessoas jurídicas de direito privado. Então, não são criadas por lei. A lei apenas autoriza a sua criação. Com relação às fundações, é que esse dispositivo constitucional está muito mal escrito, porque não separa as de direito público das fundações de direito privado. Entende-se que as fundações públicas de direito público, como são pessoas jurídicas de direito público, têm que seguir as regras das autarquias, então são criadas por lei. As de direito privado vai seguir as mesmas regras das empresas públicas e sociedades economia mista. Então, vamos lá. O que falou aí? As fundações públicas podem ser instituídas com personalidade de direito público ou privado. A criação das de direito público depende diretamente de lei específica. As de direito privado depende de ato próprio do Poder Executivo, desde que autorizado por lei específica. Perfeito. A sua criação não ocorrerá pela lei. Depois da lei, o presidente da República vai baixar diversos decretos e, por fim, mandar registrar o estatuto no órgão competente na junta comercial. É? Perfeito. Detalhe. Isso que está escrito aqui é entendimento doutrinário. Eu sempre bato o pé. Questão direta, você tem que responder direto. Questão simples, você responde de forma simples. Questão elaborada, você responde de forma mais elaborada. Essa questão não foi direta, foi doutrinária. Então, você tem que responder dessa maneira. Questão 11. O presidente da República pode, mediante decreto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, caso essa ação não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Certinho. Constituição Federal, artigo 84, inciso 4 e inciso 6. O inciso 4 dá competência ao presidente da República. No inciso 4, trata dos decretos regulamentares. Compete ao presidente da República editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Então, cabe a ele editar decretos regulamentares dizendo como é que se faz para cumprir, executar, seguir aquilo que está na lei.
dentro do poder normativo da administração, dentro do poder regulamentar do presidente da República, só para explicar. Agora, no 6 é que trata dos decretos autônomos. Compete ao presidente da República dispor mediante decreto sobre duas coisas. Então, esse 6 entende-se, a doutrina entende que essa é a hipótese excepcionalíssima de decreto autônomo no Brasil. Né? O Brasil, a princípio, não admite decreto autônomo como existe em outros países. Na França, a França admite decreto autônomo. Como é que é lá? O presidente da República baixa um decreto instituindo o imposto. Isso pode ser feito no Brasil? Não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só quem pode impor obrigações aos particulares é a lei. Então, por consequência, somente por lei pode ser criado um tributo. Porque você será obrigado a pagar aquele tributo, então só por lei pode ser feito isso. Lá na França, o presidente da República baixa um decreto não é lei, ele baixa um decreto instituindo imposto. Lá se admite isso, no Brasil não. Então não se pode baixar um decreto criando imposto, por exemplo. Excepcionalmente, existe a possibilidade do presidente baixar um decreto tratando de um assunto que não tem lei anterior. São os dois casos do inciso 6. No primeiro, ele pode baixar um decreto mexendo na organização da administração. Desde que não crie nenhum órgão, nenhum ministério, nem venha a acabar com nenhum órgão, nenhum ministério, porque isso depende de lei. E desde que isso não cause nenhum aumento de despesa, porque precisa de lei para isso. Então isso ele pode fazer. E o segundo caso é o quê? A presidente da República pode, por decreto, extinguir cargos vagos. É exceção, né? Porque a criação de cargos exige lei, então a extinção de cargos, em regra, também exige lei. O cargo vago, excepcionalmente, poderá ser extinto por decreto do presidente da República. Esse é um decreto autônomo. Beleza. Então, pergunta, aproveitar isso aqui, artigo 84. O decreto regulamentado, inciso 4, ele pode ser a competência dos dois do presidente da República, certo? Como está aqui, beleza. A competência do inciso 4 para a edição de decretos regulamentares pode ser delegada aos ministros? Resposta, não. Por que não? Porque não se pode delegar competência para a edição de atos normativos. O decreto regulamentar é um ato normativo. Né? Então não se pode delegar competência para a edição de atos normativos. Por isso é que o inciso 4 não pode ser delegado. Agora, e do 6? O presidente da República pode delegar competência aos ministros para a edição de decretos autônomos? Pode. Por que pode? Porque esse decreto autônomo, como não tem lei anterior, esse decreto não regulamenta lei nenhuma. Se esse decreto não regulamenta lei nenhuma, esse decreto não é regulamentar, esse decreto não é ato normativo. Então não entra naquela vedação de delegação de competência para edição de atos normativos, uma vez que ele não é ato normativo. Isso aqui admite delegação de competência? Sim, admite. Isso que eu estou explicando para você é doutrinariamente, mas você nem precisaria ir tão longe, porque no parágrafo único do artigo 84 já está escrito isso. No parágrafo único do artigo 84, diz lá quando que essa competência do presidente da República pode ser delegada ou não. E aí lá vem dizendo que a do inciso 4 não pode ser delegada. A do inciso 6 pode ser delegada. Beleza? Maravilha. Essa questão que eu acabei de fazer, se perguntasse em prova, era mais complicada, né? De você saber. Então você guarda. Questão 12. Para exercer a disciplina e o controle administrativo sobre os atos e contratos relativos à prestação de serviço público específico, a União pode criar, mediante lei federal, uma agência reguladora. A União pode criar, por lei, uma agência reguladora. Certo? Certo. Que será pessoa jurídica de direito público, certo? Cujos dirigentes exercem mandatos fixos, somente podendo perdê-los em caso de renúncia, se ele renunciar, ou
se ele for condenado em condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, entre outras hipóteses fixadas na lei que instituiu a entidade. Em tese, até possível a lei estabelecer outras hipóteses. Tudo certo. Quero aproveitar essa pergunta essa questão para fazer outra pergunta para vocês. Vamos lá. Como já caiu em prova. As agências reguladoras, certo ou errado? As agências reguladoras devem ser criadas na forma de autarquia, por expressa exigência legal nesse sentido. Certo ou errado? Resposta. Errado. Qual é o erro? É a segunda parte da pergunta que eu formulei. Ah, Gustavo, peraí. Mas as agências reguladoras não são autarquias? São. Todas as agências reguladoras que foram criadas até hoje foram criadas na espécie de autarquia. A Anatel, a ANEEL, a ANP, a Anvisa, a ANAC, a ANS, a ANTT, todas as agências reguladoras foram criadas na forma de autarquia. Logo, se são autarquias, foram criadas por lei, porque as autarquias têm que ser criadas por lei. Mas por quê? Porque a agência reguladora ela tem que ter um grau de independência e autonomia enorme. Certo? Dentre as entidades de administração indireta, toda entidade de administração indireta tem, em tese, autonomia. Certo? A Petrobras tem autonomia? Sim. Quem manda na Petrobras é o presidente da República? Não. Quem manda na Petrobras é o presidente da Petrobras. Então, as entidades de administração indireta elas têm autonomia, porque elas são geridas e as decisões são tomadas pela sua própria diretoria, não pelo presidente da República. Mas essa autonomia é meio superficial. Por quê? Porque nessas empresas estatais, o presidente da República pode nomear e exonerar livremente. Então, o presidente da Petrobras, o presidente da Caixa Econômica, dos Correios, fica ali, né? Pô, tem que fazer o que o presidente da República quer, senão ele me exonera. Então, essa autonomia, em tese, são autônomas? Sim. Na prática, são autônomas? Não. Porque existe ingerência. Isso pode acontecer em relação a uma autarquia? Pode. Por exemplo, o IBAMA é uma autarquia. O presidente da República pode nomear e exonerar livremente o presidente do IBAMA. Agora, dentre as autarquias, existem aquelas autarquias de regime especial. Aquelas que têm que ter autonomia lá em cima. Essas autarquias de regime especial exigem que os seus dirigentes tenham um mandato fixo, não podendo ser exonerados livremente. Quais são os exemplos de autonomia de autarquias de regime especial? Os mais importantes. Agências reguladoras. Outro exemplo importante, o Banco Central, apesar de não ser agência reguladora, tem uma baita de uma autonomia, porque a nomeação depende de aprovação pelo Senado. E os conselhos de fiscalização de profissões. CREA, CRM, CREF, CRC, também tem autonomia. Esses são autarquias de regime especial. Beleza. Então, as agências reguladoras foram criadas como autarquias de regime especial por um entendimento doutrinário, no sentido de que elas precisam ter autonomia, o que só pode ser alcançado numa autarquia de regime especial. Por isso que todas as agências reguladoras foram criadas como autarquias. Mas não existe nenhuma lei que exija isso. Então, isso já caiu em prova, né? As agências reguladoras devem ser criadas como autarquias por exigência legal. Não é exigência legal nem constitucional. Então, em tese, se for editada uma lei criando uma agência reguladora na forma de empresa pública, essa lei não será inconstitucional. Ocorre que essa agência reguladora será fraca, porque não terá autonomia. Tudo bem? Então, essa questão 12 está certinha. Beleza? Vamos ficar por aqui, daqui a pouco no próximo bloco, começando matéria nova.